já falou nas outras. Meu nome é Anderson, eu sou aqui do DME. Acho que todo mundo, não sei se todo mundo é de Poços de Caldas, conhece o DME, a empresa que distribui energia em Poços, né? E a gente vem com esse projeto nosso e a gente apresenta nas escolas, que eu acho muito interessante, né, para todas as áreas. E aí para conhecimento, porque o DME ele é obrigado a investir 0,5% do faturamento dele bruto em projetos de P&D. E esse ano, a turma aqui é de qual idade mais ou menos? 16 anos. 16, é a idade da inovação. Agora é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mudou agora esse ano. Então na UDME tem bastante recursos para poder fazer projetos. E quando a gente começou com esses projetos de P&D, a gente deu preferência e vai continuar dando sempre preferência para as universidades que tem aqui em Poços de Caldas, porque é onde está a massa cinzenta da turma. Então esse projeto nosso aqui, teve um projeto a ANEEL, é a agência que regula o DME, surgiu um projeto de mobilidade elétrica, e aí nós fomos atrás das universidades para poder fazer um projeto. Teve uma chamada pública de projeto. O Brasil inteiro apresentou projetos, tivemos 13 projetos apresentados de todos os institutos possíveis aí, CPQD, as universidades quase do Brasil inteiro, mas por nossa grata satisfação, né, Fabiana, e o pessoal do Instituto Federal, eles ficaram em primeiro, e a gente começou esse projeto novo de mobilidade aí. Esse projeto, na verdade, a ANEEL, ela lança projeto para dar incentivo a alguma coisa que esteja começando no Brasil. Então, como estavam começando os carros elétricos, e os carros elétricos já existem, todas as montadoras hoje têm um carro elétrico, aqui em Poços já tem muito carro elétrico rodando, só que a gente tem um problema sério de estrutura para poder carregar esses carros elétricos, tá? Só que o projeto é pesquisa, desenvolvimento e inovação. A coisa mais difícil que tem é começar ou inventar uma coisa nova, principalmente na área de energia. Então a gente tem que inventar alguma coisa nova. Já existe o carro, já existe o eletroposto, já existe, as baterias já existem. Então a PUC, junto com o Instituto Federal, junto com o DME, colocou algumas coisas novas nesse projeto, daqui a pouquinho a gente vai comentar melhor. E para poder ter a pesquisa e desenvolvimento. E agora vem a inovação, que é totalmente ligada à área de vocês, que são totalmente antenados, né? Antes a gente podia fazer projeto de pesquisa só com universidades ou institutos. Agora abriu uma oportunidade grande para vocês aí, que a gente pode fazer pesquisa também com startups. Então, se vocês têm uma ideia de alguma coisa de energia elétrica ligada, a gente pode fazer uma startup e também colocar o projeto isso aí. Mas a gente não tem nenhum ainda. Dentro do nosso projeto, aqui nós temos os parceiros do nosso projeto, que é o DME, a Prefeitura, lógico, é dona do DME, a PUC, o Instituto Federal e a ANEEL que coordena. E nesse projeto foi legal, que foi a primeira vez, o primeiro projeto de pesquisa e desenvolvimento. Eu mexo com pesquisa e desenvolvimento há 5 anos, eu já estou há 37 anos no DME. Um dos incentivadores ali, tá ali, eu fiz física, eu não vou falar a data, porque não. Senão aí, tá ruim, Chico. mas eu fiz, segundo grau eu fiz física com o Chico, professorzaço, né, Chico? Mas a gente já sou aposentado no DME, mas continuo lá. Então os projetos a gente procura, e agora foi interessante que a iniciativa privada está junto nos projetos. Então nós temos parceiros fortes ali, a ABB, que é uma multinacional, que está junto no projeto também, a Alba, por falar em fotovoltaico. Nesse projeto nós construímos o primeiro eletroposto do Brasil, e continua sendo do Brasil, abastecido por usina solar, que nós cobrimos a PUC com usina solar, mas uma inovação, que a gente, além de ter a geração fotovoltaica, que é durante o dia, nós colocamos baterias estacionárias. Então eu consigo carregar durante o dia o carro e as baterias. E a hora é à noite, lógico, que não tem sol, eu uso as baterias. A terceira fonte passa a ser o DME. Então o DME quase não fornece energia. Então, nós colocamos uma usina na PUC. Mas como que essa usina manda crédito aqui para a FEPASA? Ela não estava conectada na rede.
Mas toda essa energia que a gente injeta na rede, às vezes alguém de vocês aqui, quem pode voltar aqui em casa, quem está começando a ficar bem comum, injeta, gera créditos e a gente manda esses créditos aqui para a FEPASA. Por isso o carregamento ali na FEPASA é, vamos falar, 0,800, é na faixa, não paga nada. E não vai pagar nada porque nós temos por geração solar. E lá na PUC, logo vocês vão estar aí fazendo vestibular, essas coisas todas aí que faz parte do processo. Nós montamos um laboratório, né, Fabiano, para mobilidade elétrica completaço, com todos os equipamentos. Então, uma estrutura muito grande montada na PUC que vai estar à disposição. Já está à disposição, né, da PUC e dos futuros alunos da PUC e do Instituto Federal e de Poços de Caldas que queiram estudar lá. Nesse projeto, como tem a parte de pesquisa, nós fizemos essa parte de laboratório, que está pesquisando essas fontes, tanto de solar, bateria. Foi desenvolvido um aplicativo, aí o professor Fabiano vai explicar melhor, que ele é da área de software, eu não entendo nada de software, e desenvolvendo alguns produtos. A gente vai disponibilizar logo aí bicicletas elétricas, vai ter bicicletário aqui na FEPASA, na PUC, no Instituto Federal. Então vocês vão poder usar bicicletas elétricas, que não são elétricas, elas são eletrificadas. Você tem que pedalar, não pensa que vai apertar o botãozinho e sair andando. Não pode. É proibido uma bicicleta elétrica na lei de trânsito hoje não ter o pedal. Então é uma bicicleta assistida. E umas coisas que acontecem no projeto que a gente não espera. Porque nós apresentamos vários produtos dentro do projeto, mas como o projeto foi muito bem visto, aí o prefeito nos procurou com uma outra demanda, que é construir uma carruagem elétrica. Então nós construímos uma carruagem elétrica do começo, desde o motor, a estrutura, todos fomos atrás de fábrica de carruagem. Eu nem sabia que existia fábrica de carruagem, existe, para substituir as charretes de tração animal. Então logo vai estar acabando com a charrete de tração animal. Nós desenvolvemos um protótipo, já está pronto, a prefeitura está abrindo o edital e vai substituir a charrete, que é a vizinha de vocês aqui, né, do lado. E o interessante desse projeto é porque chamou atenção, mas ela colocou a carruagem, chamou bem mais atenção, né? Então nós já temos encomenda de carruagem em várias cidades, Gramado, Três Corações, São Lourenço, Santos, todos querem a nossa carruagem elétrica. Então assim, são produtos que são gerados dentro do projeto e feitos. E um negócio interessante também, vou parar de falar que eu estou falando demais, são várias áreas de atuação. Dentro da PUC, lá por exemplo, nós temos a engenharia elétrica, que já é mais a minha área, tem a ciência da computação, tem a arquitetura, tem o direito, tem o marketing, tem, ajuda aí, Fabiano, a administração. Então são todas as áreas dentro de um projeto, não é um projeto específico. Ainda bem que tem arquitetura junto. Eu e o Fabiano fomos apresentar um projeto em Brasília, para apresentar. Eu fiz um protótipo da FEPASA ali, que nem eu instalaria o negócio aqui. Ainda bem que teve a arquitetura da PUC, que fez o negócio tudo bonitinho, que remete aos leitos. Então, cada um na sua área, juntando todo mundo. E também os projetos desse de P&D, um negócio que ganha muito ponto também, é o que a gente tem no nosso projeto. Nós temos mestrado no nosso projeto, a gente está pagando mestrado para um aluno, graduação nesse projeto, várias graduações, estagiários, vários estagiários da PUC, do Instituto Federal, tudo, eu não gosto dessa palavra bancado, tudo patrocinado com recurso do P&D. Então essa parte de educação vale muito ponto também depois na apresentação dos projetos, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, é bom que vocês interrompam, porque eu paro de falar um pouquinho. Vamos lá, Fabiano? Eu vou passar para o professor Fabiano. Bom dia. Pessoal, eu sou o professor Fabiano, do curso de computação da PUC Minas. Agradecer a cada um de vocês aí, também aos professores, a diretoria da escola, pela oportunidade de estar aqui. A gente vem muito feliz com esse tipo de encontro. E queria começar a conversar com vocês fazendo uma pergunta. Primeira pergunta. Vocês acham que carro elétrico é algo novo ou é algo que já tem faz muito tempo? Vocês acham que seria possível um motor elétrico atrapalhar a história dos carros elétricos? Vocês acertaram as duas perguntas.
Então, de parabéns. Pessoal, quando a gente fala de carro elétrico, o Anderson falou um negócio aqui que ele sempre fala, ele é muito feliz nisso, da necessidade de a gente ter várias áreas para construir alguma coisa, né? O trabalho, ele é conjunto, ele é interdisciplinar. Se a gente olhar um carro elétrico aqui, a gente descobre que ele começou a ser inventado em 1859. Quando? Quando inventaram a primeira bateria comercial recarregável, de chumbo ácido. Você imaginava quantas pessoas trabalharam até que a gente tivesse uma bateria que pudesse ser colocada nesse carro? E o primeiro carro elétrico, que andou mesmo pelas ruas, foi em 1891. Então, já há um bom tempo que a gente tem carros elétricos. O que é interessante? A gente está falando hoje aqui, sempre, que é um dos pontos mais importantes desse nosso trabalho, que é a questão de termos uma mobilidade limpa, concorda? No final do século XIX, começo do século XX, estavam falando a mesma coisa, sabia? Estavam procurando uma forma de mobilidade limpa. Por quê? Nessa época, o que a gente tinha de transportes nas grandes capitais era baseado em cavalos. E o que acontecia? Se pegar cidades grandes, assim como Nova York, por exemplo, o volume de equinos era tão grande que existia um depósito de dejetos diário que gerava uma péssima experiência para os moradores. O que acontecia? Era mau cheiro, era inseto. E aí eles estavam procurando por formas mais limpas, vamos falar assim, entre aspas, né, de mobilidade. Por incrível que pareça, naquela época o carro a combustão era considerado mais limpo. Porque obviamente não se tinha pensado ainda em toda a história que isso geraria. E o que aconteceu? Nós tivemos ali então os carros a combustão no começo do século XX, só que o carro a combustão tinha alguns problemas. Primeiro, exalava muito cheiro de gasolina. Isso, inclusive, penetrava na roupa das pessoas, as pessoas não gostavam muito. Imagina você chegar num evento social cheirando gasolina. Ninguém gosta, concorda? E um outro problema, todo mundo já viu em filmes, como é que o pessoal dava partida naqueles calhambeques, pessoal? Uma manivela, concorda? Será que era fácil girar aquela manivela, pessoal? Imagina na chuva, você sair na chuva para pegar o carro e ter que ir lá girar aquela manivela. E nisso, os carros elétricos começaram a ganhar espaço. Por quê? O carro elétrico não tinha cheiro de gasolina, o carro elétrico não precisava da manivela, concorda? Nós tivemos momentos no início do século XX, ali no começo do século, em que foram vendidos mais carros elétricos do que carros a combustão. Só que em 1912, um motor elétrico veio para atrapalhar a história dos carros elétricos. Atrapalhar entre aspas. Foi o motor de arranque. Sabe quando a gente dá partida do carro, aquele barulhinho que faz típico da partida do carro? Aquilo é um motor de arranque, um motor elétrico que gira o motor para ele dar partida. Quem que colocou isso no mercado? O Cadillac. Tem uma propaganda, uma imagem famosa do Cadillac que fala: Cadillac, o carro sem alavanca. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a optar mais por veículos a combustão. Nós tivemos a expansão da indústria petrolífera, que também fomentou, obviamente, os carros a combustão. Só que hoje, essa história ela é bem longa, a gente tem outras etapas também, outras coisas que aconteceram, econômicas, políticas, tecnológicas. Só que hoje, o que acontece? Nós vivemos num momento que o nosso ecossistema, a nossa situação é, sem sombra de dúvidas, a mais adequada de toda a nossa história para os carros elétricos. Nós tivemos a evolução da tecnologia, que permitiu que a gente tivesse baterias com maior autonomia. Isso é um ponto que sempre foi um grande problema dos veículos elétricos. Nós estamos vivendo um momento em que a gente, graças a Deus, tivemos consciência da importância que é cuidar do meio ambiente. E os carros elétricos vêm para ajudar a reduzir as emissões de gases. E nós temos algo que, na minha opinião,
é um fator preponderante para o sucesso disso, que é o trabalho do professor Chico, né? Pode ser. Francisco, como é que é? Chico mesmo. Chico. É. Que é a expansão da geração distribuída de energia, gerar energia por meio do sol. O que acontece? Se a gente pegar aí os primeiros adeptos, o pessoal que saiu na frente comprando carro elétrico, pode ir lá olhar na casa deles que eles têm usina fotovoltaica também. O que isso é bacana, pessoal? Na cabeça da pessoa ele está certo, assim, olha, eu estou andando com o meu carro, agora sem gastar gasolina, eu estou usando o investimento que eu fiz na minha usina, não estou emitindo CO2. Isso é legal do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Então, é um momento muito interessante. E o que acontece? Hoje, nós estamos em um momento já muito melhor no Brasil da mobilidade elétrica. Por quê? Por conta dessa chamada, desse projeto estratégico feito pela ANEEL. O que foi observado pelo governo federal lá no ano de 2018, por aí? O quanto o nosso país estava precisando evoluir nessa questão de mobilidade elétrica, quando comparado o Brasil com outros países da Ásia, da Europa, os próprios Estados Unidos. E qual foi a estratégia? Uma estratégia acertada, que deu resultado. Quer fazer o quê? Vamos incentivar as concessionárias de energia, as universidades, as empresas, a pesquisarem soluções que atendam às demandas do nosso país, que a gente tem um país com características muito particulares dele, e que ajude a gente também a espalhar pontos de recarga no Brasil. Eu ouvi uma vez de um gestor lá da ABB, com um dos nossos parceiros, bem lá no começo do projeto, depois eu vi, hoje eu vejo que ele tem muita certeza nisso que ele fala e realmente ele está correto. Ele fala o seguinte: instala um carregador e os carros vão aparecer. E é isso mesmo. Nós instalamos o nosso carregador aqui, no começo fomos criticados. Vocês estão instalando carregador de carro elétrico, mas não tem carro elétrico. Hoje tem fila, em determinados momentos do final de semana. O pessoal chega ali e tem que mandar carro para outro ponto de recarga, que tem um ponto de recarga na PUC, porque aqui já está com fila. Você passa ali, tem 2 carros já sendo carregados e carro esperando. Ou seja, realmente, implanta os carregadores e os carros vão aparecer. E essa estratégia da ANEEL foi realmente uma estratégia muito importante. Só que nós temos problemas que a gente precisa resolver para que a vida do motorista seja melhor, a experiência do motorista seja melhor, realmente as pessoas comecem a adotar os carros elétricos. Para a gente andar dentro da cidade, é uma situação muito tranquila os carros elétricos. O problema está resolvido. Por quê? A gente carrega em casa. O brasileiro anda em média 35 km por dia dentro das cidades aí. Se a gente pensar que uma bateria dessa aqui, igual esse carro, uma bateria dela completa, roda 300 km na cidade, se você carregar um pouquinho todo dia em casa, você está com o problema resolvido. Agora, qual que é o grande problema? É a gente fazer uma viagem longa. E nós moramos em um país grande, as cidades são distantes umas das outras. E aí entra o problema. Eu vou fazer uma viagem com um carro, minha bateria dá para chegar? Normalmente, dependendo da distância, não dá, eu preciso carregar no caminho. No caminho tem um carregador de carga rápida, igual a gente tem 2 hoje aqui em Poços de Caldas. Um aqui na FEPASA, que é um de carga rápida, de 54, e um na PUC, que é um de semi-rápida, que é de 22. Aqui na FEPASA carrega um carro em 1 hora, na PUC em 2 horas. Só que esses carregadores, que a gente costuma ver em restaurantes, etc., para você dar uma carga completa, são 8 horas. Então você fazer uma viagem, imagina, fazer uma viagem, preciso carregar o carro no meio do caminho, gastei 100% da bateria, você tem que esperar 8 horas. O que o pessoal costuma fazer nesse caso? Eles procuram um hotel que tem um ponto de recarga, dorme nesse hotel para deixar carregando. Agora, felizmente, com essas ações da ANEEL, a gente está espalhando pontos de recarga, pontos rápidos de recarga pelo Brasil, e estamos mudando esse cenário. A gente está criando um cenário favorável. Só que a gente tem um desafio, as distâncias continuam sendo longas. E qual que é um desafio? O motorista precisa planejar a sua viagem. Ele tem que saber se ele consegue mesmo chegar até um determinado ponto de recarga para poder recarregar o carro e continuar. E aí nós temos um problema. Esse carro aqui, por exemplo, assim como a maioria, grande maioria esmagadora dos veículos, eles fazem o computador de bordo do carro,
faz um cálculo de autonomia, que é um cálculo que considera o consumo instantâneo do carro. Pode olhar, você pega o carro a combustão mesmo, olha ali o computador de bordo, se você sair com ele aqui, ó, ele vai te falar, por exemplo, ó, que você tem de gasolina, você anda 200 km. Começa a subir a serra de São Roque, ele fala que você vai andar 50 km. Começa a descer a serra, fala assim, agora você anda 400 km. Por quê? Ele não sabe para onde você está indo. Ele tem essa informação. E a mesma coisa acontece com o carro elétrico. Eu e o Anderson estivemos em uma viagem no começo do projeto, voltamos de São Paulo, passamos em Jundiaí, demos uma recarga rápida lá, que era um ponto de recarga de projeto da ANEEL também. Achamos que não dava para chegar, desviamos a nossa rota, entramos em Holanda, um carregador de carga lenta, ficamos 1h30 esperando, carregamos 16%, olhamos no computador de bordo quanto que era a autonomia do carro, olhamos a distância até Poços, pela autonomia do carro, tínhamos 40 km a mais de autonomia do que precisava. Olhamos um para o outro, já era 9 horas da noite, já cansado, tinha saído de madrugada. Ah, vai dar para chegar, vamos embora. Era 1h da manhã e estávamos chegando aqui, de forma glamurosa, em cima de um guincho, porque nós ficamos sem bateria no meio da serra. E esse era um problema que nós tínhamos detectado no momento da submissão do projeto para a ANEEL. O que a gente viu? Assim, olha, problema de autonomia e pressão de autonomia é um problemão. E aí, esse foi um dos focos nossos. E aí, o que aconteceu? Nós desenvolvemos um produto que hoje já está pronto para ir para o mercado. É um produto que já pode ser fabricado em série, parte de hardware, software, aplicativo. Que faz o quê? É um dispositivo eletrônico que a gente coloca dentro do carro. Esse dispositivo se comunica com o carro, coleta informações do carro e coleta informações de sensores próprios também. Ele faz essa coleta a cada 2 segundos. De 2 em 2 segundos ele faz uma varredura e joga para a nuvem. Faz outra leitura e joga para a nuvem. E aí o que acontece? Esse projeto de mestrado, que o Anderson falou, que foi financiado pela DME, viu só a importância de se investir em ciência, a importância de se investir em educação. Esse trabalho de mestrado desenvolveu um sistema de inteligência artificial que aprende o padrão de consumo do carro e do motorista, considerando o quanto o motorista acelera, se ele acelera mais, acelera menos, considerando o relevo do trajeto, que a gente mede a altitude que o carro está em relação ao nível do mar, considerando se o ar-condicionado está ligado, se está desligado, se o modo econômico está ativo, várias variáveis. E aí esse modelo aprendeu o padrão de consumo. A gente já tem um padrão de 3 motoristas, que são os motoristas que conduzem o carro. Tira eu dessa história. E aí o que acontece? Nós desenvolvemos um aplicativo, que é um aplicativo que tem várias coisas. É um aplicativo que faz a gestão de bicicletas elétricas, faz a gestão da carruagem elétrica, faz a gestão de recarga de veículos e faz a previsão de autonomia de uma rota, de uma viagem. Você informa para onde você está indo, informa se quer ir com o ar-condicionado ligado ou desligado, informa se vai com o modo econômico ligado ou não, e ele te fala, pessoal, você vai chegar em tal lugar, no teu destino, com tantos % de bateria. Pode ser 0, se não der. E aí ele te fala os eletropostos que tem no caminho, o quanto você chega em cada eletroposto, inclusive te dá alternativas de sair da rota para encontrar eletroposto. A gente fala o quanto você chega com cada um. Se você dali ver localização, navegar, ele já te joga no sistema de navegação, te guiando até esse eletroposto. E nós publicamos um artigo agora, em junho, no COURB, que é um workshop de computação urbana que aconteceu no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores lá em Brasília, onde nós apresentamos os primeiros resultados desse trabalho. Em uma rota, vindo de Jundiaí para Poços, esse carro aqui erra mais ou menos entre 30% e 35%, Anderson. O erro dele de autonomia é entre 30% e 35%. Foi esses 30% a 35% que fez com que a gente ficasse na estrada. Essa mesma rota foi usada de testes nesse sistema. E nos testes realizados, o nosso sistema preveu a autonomia, e depois a gente testou a previsão dele, e os erros da nossa previsão ficaram entre 0,3% e 2,11%. Ou seja, a gente hoje tem uma satisfação muito grande de que a Jack Motors é uma empresa chinesa que vende carros no mundo inteiro, uma das maiores vendedoras de carros elétricos do mundo.
E hoje o carro da Jack Motors que faz a previsão de autonomia mais precisa do mundo é esse aqui. Graças a quê? Graças ao trabalho de um monte de gente, graças ao financiamento, graças às políticas públicas, graças à iniciativa do governo. Então, isso tudo é resultado de um trabalho que envolve aí muitas pessoas. E nesse sentido, o que acontece? A gente hoje tem em Poços de Caldas tecnologias que são pioneiras para colaborar com a mobilidade elétrica no Brasil. A gente já tem produto pronto para ir para o mercado e a gente tem algo que é mais valioso do que isso tudo. A gente formou muita gente nesses 4 anos em mobilidade elétrica. E o que essas pessoas, esses alunos que formaram, vão produzir de coisas para a área, são mais importantes do que o que a gente já tem produzido. Porque isso vai... A gente tem aí 30, 40 anos de gente produzindo. Uma turma igual a vocês, da mesma idade de vocês, lá do Instituto Federal, nós entramos numa apresentação de projetos do Brasil inteiro. O Brasil inteiro apresentando projetos. Nós fizemos barba, cabelo e bigode. Ficamos em primeiro, segundo e terceiro lugar na Brasília. Então tudo graças ao projeto que foi feito. E com pessoais assim de 15, 16 anos, né, do Instituto Federal. Exatamente. Vejam só, jovens que têm aí uma carreira toda pela frente para contribuir com o nosso país nisso. Então, isso é muito importante. Acho que a gente podia agora conhecer o carro, né, Anderson? Sim, vamos lá. Você apresenta o carro, fazendo favor? O carro elétrico ele é um carro normal, lógico, só que a diferença deles é que ele não tem um motor na frente, tá? O solado dele é inteiro bateria, então eu tirei o peso da frente, mas distribuí o restante do peso em baterias. Ele tem um nível de bateria até o final e lá nos bancos traseiros são 2 níveis de bateria. Em casa nós trabalhamos com tensão de 127. Quando eu falo tensão, não sei se vocês sabem, mas é a alimentação, é a tensão que está na tomada. É o famoso 110, mas na verdade não é 110, é a voltagem. O famoso 110, que na verdade é 127. 110 existe, mas só no rural. O carro elétrico trabalha com 127, mas corrente alternada. Alterna. O carregador do carro elétrico, nós temos 2 tipos, como o Fabiano falou, tem um carga lenta e um carga rápida. Qual que é a diferença? O carga lenta, ele é ligado numa corrente alternada, tá? E você recebe no carro corrente... Deixa aqui pro... Vamos fazer igual tá o... Vem cá, Claudião. Eu falo Claudião porque ele já é amigo meu há muito tempo. Só abre ele, mano. Não vai pagar, a gente faz essa parte. Isso daqui, ó, antes do professor Cláudio, isso aqui é o plug de corrente alternada. A bateria do carro é corrente contínua. O que é a diferença? É a bateria 12 volts, a bateria que você tem no celular, é corrente contínua. Então isso daqui eu vou transformar no carro de corrente alternada para contínua, mando para a bateria manda para o motor, só que o motor trabalha com corrente alternada. Aí eu transformo de alternada depois. Na FEPASA é diferente, lá eu carrego muito mais rápido, porque eu já tenho uma fonte de corrente contínua, então já vai direto na bateria. Então quando eu tenho fonte de corrente contínua, igual na PUC e na FEPASA, a carga é mais rápida. Em casa a carga é mais lenta, porque tem que passar por essa inversão, tá? Quer dizer, como é que ela vai, para você ver? Aqui eu não vou estar fornecendo. Aqui, nós temos uma tomadinha aqui, é como se fosse uma boca de Pessoal, foi um prazer conhecer vocês. 400 volts não mata, não. Eu tomei choque de 3, 800, cara. Aí nós temos a... Cara, aí depende dos professores. Eu não sei qual que é a rotina de vocês aí, tá? Aí só pra gente terminar, o carro elétrico é interessante. A gente estava falando de poluição, mas uma poluição que muita gente não pensa, que está ajudando muito. A gente ficar 2 segundinhos parado, você fica escutando o carro passando o dia inteiro. Esse carro ligado ou desligado, ele faz o mesmo barulho. Nenhum. Ele não faz barulho nenhum e também não trepida. Porque não tem, o motor não trepida, não fica vibrando e não faz barulho nenhum. Então é uma ajuda também para a poluição sonora, diminuir o barulho aí nas cidades, tá?
E agora vamos chegar perto aqui, agora vamos levantar para vocês conhecerem. Deixa eu fazer uma Pode pergunta ir. antes. Quem quiser fazer pergunta O primeiro. carro vem com esse kit, na casa a pessoa tem que fazer uma adaptação. Não, é uma tomada normal. A única diferença dessa tomada é que você vai ter que tomar uma tomada 220. Tá. Tipo tomada de forno elétrico, de Uma de coisa que chuveiro. nós perguntamos de brincadeira, mas há possibilidade de choque? Não, nenhum. Ele é totalmente isolado. Eu já passei com esse carro dentro da água por aqui. O atendimento ainda é totalmente isolado. Gente, porque é difícil saber se o carro está funcionando. Ok. Então aí quando liga, não vai. Pergunta, Vinícius. Vinícius quer fazer um test drive, mas ele não sabe dirigir, mas ele quer. Eu sei. O Vinícius sabe dirigir. Eu quero ver que tem uma